¿cómo están ustedes? ¿Tudo bem? Este programa O VAR, mais uma vez, está no ar. Gostou da minha rima, meu amigo Adriano Oliveira? Tudo bom? Mudou meu sobrenome ou a pronúncia agora Para mudou na rimar, Argentina? foi para rimar com rima. Rima Ah, Oliveira. Não rimou, mas tudo bem. uma O bosta, senhor mas Luiz tudo achou que bem. tu era parente Isso, do Oliver palavrão. Hack, que jogou na Bélgica. Ah, tá. Deve ser, só pode ser, né? O Falou Ernesto palavrão. Brock, Já Eduardo começou Oliveira falando e Senhor Luiz. palavrão. Mas sabe que você falou sobre VAR, não sei o quê. Eu fiquei irritado no fim de semana. Ah, Com... Conta. Eu fiquei irritado porque tivemos um mesmo lance e num jogo foi pênalti e no outro não foi. O jogo Grêmio e Londrina, lá na metade do jogo, Série B, uma bola alçada na área, o Vila Sante vira o braço, sei lá, a bola bate no braço dele e foi marcado o pênalti. Eu não estou dizendo se deve ser marcado ou não, é só para o pessoal entender, marca pênalti. Corinthians e quem que foi no sábado? Atlético Paranaense, isso, né, Edu? Sim, Atlético Paranaense. Tem um lance semelhante, não é de bola alçada, mas o cidadão abre também o querido do braço, a bola bate no braço e a arbitragem, que era o Daron, entendeu que não foi nada. E o comentarista do jogo do Grêmio, que era o Sálvio, disse que aquilo ali foi um pênalti claro porque ele ampliou, abriu a área de passagem da bola. O lance foi exatamente igual e o glorioso Sandro Meirahit disse sim. Marca um pênalti, mas eu acho que o árbitro fez certo, porque não teve intenção, era um movimento do corpo mesmo na hora do movimento. Aí eu te digo, qual é a chance nessa, do VAR dar certo? Eu diria, o problema não é o VAR, o problema é o critério. Assim, enquanto não criar um padrão, não adianta. Pode ter VAR, 2 VAR, 3 VAR, que não vai resolver. Aí era isso, viu, senhor Luiz? Já foi bom. meu destaque. Qual é o seu destaque agora? Meu destaque foi a gloriosa vitória do Botafogo sobre o São Paulo. Não? São Paulo que já vinha da derrota da Sul-Americana lá para o time equatoriano Del Valle, né, do Suco Del Valle, já vinha já com a cabeça baixa. E aí pede pro Botafogo. Quando o senhor está com a cabeça baixa, o que o senhor faz, senhor Luiz? Quando eu tô com a cabeça baixa, eu visto a roupa e vou embora, não? A cabeça não vai levantar mais. Vai, Ernesto. Eu quero saber o que o senhor Luiz vai pagar para nós aqui, que acreditamos que o Botafogo não ia cair. Olha, acho que um churrasco no fim do ano. Porque eu apostei que o Botafogo ia cair. Eu apostei e dancei. Mas o senhor foi pelo óbvio, né, senhor Luiz? Então a gente entende que é muito mais fácil apostar no óbvio do que no imponderável, como foi o nosso caso com relação ao Botafogo. Mas foi futebol ou foi polo aquático, senhor Luiz? Foi como é? Remo. Foi remo. Polo aquático é muito jogado lá na terra do senhor Luiz, lá se joga muito polo aquático. Sim, o melhor polo aquático do mundo está na Argentina, não? Assim como o futebol. Deus. Tá bom. Aqui que eu fui lembrar. O Edu, até quando que o Rogério Ceni fica no São Paulo, já que... Até acabar o ano. Linda resposta. Aí eu pergunto, será que ele renova ou não, Edu? Não, do jeito que tá aí, não. O time não tem padrão, hein? Ele só teve um pequeno alento que ele conseguiu vencer o América. Assim, apesar que choveu muito no jogo do Botafogo, mas assim, a gente não vê o São Paulo assim com um estilo de jogo, né? Uma tática de jogo, uma estratégia de partida. Mudar, Ernesto? Mas acha que é para mudar no São Paulo? Acha que é para mudar o São Paulo ou não? O problema é assim, eu não consigo ver gente melhor, né? Eu acho Não que botar é o Alberto mais Valentim? Pois é, eu acho que é mais problemas internos, problema de sair jogador no meio da temporada, é mais esses problemas que o Rogério Ceni. O Rogério Ceni fez um ótimo trabalho no Fortaleza, fez um bom trabalho no Flamengo. Talvez o fato de ser ídolo do São Paulo também atrapalhe um pouco a relação dele com o São Paulo. Mas também segura, né?
Então, eu já vi entrevistas de dirigentes dizendo que gostariam que ele ficasse. Quem não quer ficar é ele. Ele não gostaria de renovar com o São Paulo. Então eu também tô com o Edu. Acho que ele sai no fim do ano. Mas não sei se ele é o problema do São Paulo. A bola da vez vai ser o Vojvoda para todos os times que não tem técnico? Sim, acho que sim. Ou algum português que eles descubram. É que o Pesolano eu acho que não tiram do Cruzeiro, né? Acho que o Ronaldo dá um jeito de ficar lá, ele tá bem no Cruzeiro e tal. Agora o Vojvoda eu acho que é a ficha 1 aí dos grandes times brasileiros. Teu destaque, Edu? Adriano, meu destaque dessa semana aí, boa tarde a todos que estão acompanhando, que vão nos acompanhar aí, Ernesto, você e o senhor Luiz. É uma pergunta, não é o meu programa Edu Pergunta, mas por causa da final da Copa do Brasil eu faço essa pergunta. A gente está tendo essa questão das pesquisas aí que deram muitos problemas com relação à eleição, e a gente vai ter uma final na próxima quarta-feira, amanhã, entre Flamengo e Corinthians. E muitos clubes estão reclamando que como os centros de pesquisa, vamos dizer assim, as empresas erraram, como é que vai ser a distribuição da grana para os próximos anos? Porque se a própria pesquisa não está dando um coeficiente exato, será que Flamengo e Corinthians ainda são as principais torcidas? Esse é o meu destaque de hoje para o jogo que acontece amanhã. Isso é ótimo, que é uma forma de arrumar uma discussão para tentar ganhar mais dinheiro, Ernesto. Ou seja, pega um problema específico que teve, ok, mas assim, o cidadão está querendo ganhar vantagem em tudo. E o Edu vem com uma pergunta complexa num programa curtinho, mas vamos lá. Eu achei de uma filosofia, não? Os institutos de pesquisa. Mas o Edu é nosso gênio. Ele fez tudo o que um boteco gosta. Misturou futebol e política. Só faltou falar o amém no final, que é misturar política, futebol e religião. E assim, maravilhoso. Amém, pronto. Tenta responder, Ernesto. Não tem como responder. O que eu sei é que em algum período aí, eles usaram muito o número do pay-per-view, né? O time que vendia mais pay-per-view e tal. Mas isso também não se provou ser o número exato em relação ao tamanho da torcida, porque às vezes... Sabe qual é a alternativa que tem? E eu acho que até pode ser plausível pela relação que o brasileiro tem com o futebol. É aproveitar quando tem censo e já colocar junto no censo. Eu usar um outro critério, a porcentagem de ocupação no estádio. Que é mais... O clube que tem, independente do tamanho do estádio, a porcentagem de ocupação no estádio. Se tiver 10 mil pessoas e 10 mil pessoas ocuparem aquele estádio, é um patamar. Se o time tem um estádio para 100 mil pessoas e 10 mil pessoas ocuparem aquele estádio, é outro patamar. É um critério. Assim como eu acho que poderia ser alguma coisa do tipo, se define um valor padrão para todos. Eu sei que tem diferença de audiência, não sei o que, mas se define um valor padrão para todos, e aí, meu amigo, você vai ganhar mais ou não de acordo com o campeonato que você fizer. Você terminar em primeiro vai ganhar mais. Claro que vai pagar um valor bem considerável para todas as equipes, mas além da premiação da CBF, tem a premiação da TV pelo desempenho, porque isso traz audiência também. O problema todo da pergunta do Edu é que, mais uma vez, os times brasileiros estão pensando no próprio umbigo. Então, o Flamengo quer provar que ele é maior do que dizem que ele é. O Corinthians quer provar que ele é maior do que realmente dizem que ele é. Eles, de novo, não estão preocupados com o Avaí, com os times que disputam a Série A com uma grana muito inferior ao Flamengo, ao Corinthians, ao Palmeiras. Eu sempre falo, o pensamento norte-americano das ligas, né? A liga é tão forte quanto o time mais fraco da liga. O dia que o futebol brasileiro pensar assim, aí a gente pode discutir os critérios. Se não, é cada um querendo provar que merece mais do que o outro só, e aí não vai pra frente. A entrevista de ontem, se você não viu, vá, né, o senhor Luiz vai colocar uma abinha ali com o Reinaldo. Vou colocar aqui no cantinho aqui a sugestão. O Reinaldo, no programa de ontem, no Webzone Esportes, nos acréscimos, ele falava lá no início do programa sobre a importância dos estaduais. E aí o que ele dizia é o seguinte, passou rápido até a fala dele, porque a gente entrou em outros assuntos, mas você vai lá e vê toda a entrevista que vale a pena, que é o seguinte, que se a federação não se preocupar
com o campeonato como um todo, de dar equilíbrio, não é ter o mesmo investimento em Flamengo, Fluminense ou qualquer outro grande, mas dar um equilíbrio, ou seja, ajudar a investir nessas equipes, você vai perder o principal instrumento de revelar jogadores, de continuar transformando o futebol nessa essência que é mágica, que é você ter um campeonato estadual podendo abrir e dar espaço para todo mundo ser exatamente democrático esse futebol. Exatamente. O Adriano, só para complementar o meu raciocínio, é porque outra pesquisa é que a gente está perto do Mundial aí, a Copa do Mundo, e lá cita que o brasileiro ele perdeu um pouco dessa magia do futebol. Então, assim, será que a gente tem essa porcentagem muito grande em que se assiste o futebol? Já há até gente de emissoras tentando fazer com que o futebol não seja mais o carro-chefe de um domingo. Essa pesquisa, eu não sei todos os números, mas dizem que historicamente 8% da população brasileira não se importava com o futebol. E nessa pesquisa nova que saiu, cerca de 20% da população brasileira já não se importa mais com o futebol ou não se importa com o futebol brasileiro. Eu lembro o pessoal reclama muito do jogo sábado à noite, às 9 horas da noite, dos embalos de sábado à noite, mas eu lembro que tanto durante a Copa do Mundo, como alguns jogos que foram transmitidos à noite, que seria o horário do programa de humor, a principal emissora, a Globo, teve uma ótima audiência no sábado à noite. E acredito que a audiência do sábado à noite pro futebol, ela é maior, poderia ser maior ou mais interessante do que do domingo à tarde. Por uma série de motivos, porque no sábado à noite, se a pessoa não vai sair, você pelo menos consegue concentrar ali no churrasquinho do sábado à noite, ali o futebol. No domingo à tarde, você tá dormindo. O ritmo já é diferente, sabe? Você quer dormir. Exato. Com essa questão que o Ernesto falou, são 42 milhões de pessoas num país de 210 milhões. Hoje, se a gente for fazer, já que o senhor Luiz falou de política, seria a terceira via, com 42 milhões de votos. Então tem mais que muita gente. Não, tem mais do que a terceira via. Tem que juntar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e ainda chamar um padre de festa junina para poder abençoar tudo. Não, e uma coisa que eu sempre cito aqui, desculpa citar de novo as ligas americanas, mas o americano sabe muito bem trabalhar isso, que é o jogo do horário nobre, né? Começou agora, está no início da temporada da NFL, o jogo de domingo à noite é um jogo especial, não tem nenhum outro jogo, não tem nem... É para todo mundo focar no jogo de domingo à noite. Agora, no Brasil, quando resolveram criar o horário especial da segunda-feira, começaram a botar Atlético Goianiense e Juventude. Nada contra esses times, mas o horário nobre... time que só o time que é o cara que é torcedor assiste. O jogo do horário nobre tem que ser aqueles times especiais que vão jogar naquele... Ou jogos especiais. Naquela temporada, o tal time tá muito bem, então tu puxa um jogo daquele time pro horário nobre. Ou seja, senhor Luiz, agora acabou, né? Mas eu ia dizer assim, eu vou trabalhar para depois do Pantanal assistir o jogo do Campeonato Brasileiro. Imagina que legal. Só que agora acabou o Pantanal. Acabou. A Dilma. O nosso Zé Leôncio, ele tá triste. Agora é Travessia que chama a novela. E só uma última informação, o Adriano. Isso que o Ernesto citou, a CBF vai fazer no calendário do ano que vem, no final da Copa do Brasil. Ao invés da final ser durante a semana, vai ser no final de semana, a final da Copa do Brasil, que é a competição que mais paga. Então vai de acordo com o que o Ernesto falou. Para mim, eu acho que o jogo deveria ser 6 horas da tarde no domingo, o principal jogo da rodada. É o que fecha a rodada. Você põe 6 horas e você põe um jogo no sábado. Você consegue fazer. Agora, 4 horas você mata. Quem está num parque de diversões não vai sair. Quem está numa livraria, quem está num show, quem vai estar num evento, não vai sair para ver o jogo. Nosso programa está muito longo hoje, já vou encaminhar para o destaque final do Edu, mas há também uma pesquisa nesse período do sábado à noite, Ernesto, em que se falou que o jogo das 6 horas era um jogo que também dava uma maior audiência para a principal emissora, porque daí você botava um programa de entretenimento, junto com os outros todos os programas de entretenimento que tem ali entre 4, 3 da tarde, e aí botava o futebol colado com um programa de jornalismo, no final da noite, que é no caso o Fantástico que a gente está falando. Também é uma leitura que poderia ser feita. Enfim, Edu, teu destaque para a gente encerrar o programa.
O destaque foi a pesquisa. E só para falar, Tchau. acontecia os jogos Espera. em 96, Adriano. Só que era 6h30 da noite. Era o principal jogo da noite, era 6h30. Adriano. Tchau, Adriano. Calma, pessoal. Desculpa, eu sei, mas acho que vale um minutinho pro Ernesto dar destaque pra Fórmula 1. Afinal de contas, tem campeão, não? Eu fiquei acordado até às 6 da manhã para ver a corrida e vocês não querem saber o que aconteceu na corrida. 2. Mas então, teve um grande período de narração de água caindo do céu, né? Porque como choveu em Suzuka, a corrida foi sendo atrasada. Agora tem um novo regulamento que o evento não pode passar de 3 ou 4 horas, não sei exatamente. Então quando chegou a ser largar a corrida, faltava 1h10, uma coisa assim para terminar o evento. Então foi basicamente meia corrida só que a gente teve. Aí teve o Verstappen ganhou com 2 pés amarrados nas costas, deu um banho de pilotagem em todo mundo. Só que no fim teve toda uma dúvida se ele era campeão ou não, pela questão da pontuação, que no regulamento agora também tem uma questão de pontuação pela metade, se a corrida não for completada, enfim. Só que a corrida foi completada. Apesar de ter sido só meia corrida, eles chegaram até o fim do evento. Então valeu os pontos completos, e com isso o Max Verstappen foi bicampeão mundial. Agora vamos ter a briga pelo vice, né? O Leclerc e o Sérgio Pérez ainda vão brigar pelo vice. Eu acredito que o Sérgio Pérez vai conseguir ganhar, até porque o Leclerc terminou em segundo, mas ele ganhou uma punição de 5 segundos e tal. Então ele terminou em terceiro a corrida. E agora é ver quem vai ser o vice. O título já está decidido pelo Max. Acho que foi uma grande temporada do Max, dominou completamente a temporada. A Ferrari e o Leclerc erraram mais do que eu e o Edu tentando entender pesquisa. Aí um destaque negativo, Adriano, porque criticam muito a Fórmula 1 no Brasil. As próprias equipes falam que não tem estrutura, que é uma bagunça, que não sei o quê. Mas vocês já viram, criticaram né? mais, hoje em dia não criticam mais tanto, mas já criticaram mais. Mas você vê, lá o Bianchi, o que aconteceu com o Bianchi, não serviu de lição para nada. No Japão, né? Tem um trator lá, e quase que como é o nome do piloto? Quase bateu no trator. Pierre Gasly. Na verdade, o que aconteceu? Na largada, estava muito molhado, enfim, o Sainz rodou, e aí, por uma daquelas inteligências humanas, eles botaram o trator para ir tirar o carro do Sainz quando ainda tinha carro andando atrás do safety car, vamos deixar claro, não era em ritmo de corrida, mas mesmo assim muito perigoso. E aí o Gasly, que era muito amigo do Jules Bianchi, quando parou, que vieram para os boxes, ele estava enfurecido e ninguém entendia porque que ele estava xingando todo mundo, até que começou a ter as imagens, outros pilotos criticaram, então foi bastante criticada essa postura da equipe de organização do Grande Prêmio de Suzuka. Se o negócio desse acontece na Sul-América, no Brasil, estamos fodidos. E outra, foi a temporada da chuva, né, Ernesto? Porque é a terceira ou quarta corrida que atrasa ou que dá problema, porque eu não lembro de uma temporada tão chuvosa que nem foi essa temporada para a Fórmula 1. Deve ter tido, ok, mas... Não. Mas não é tão comum. Dá essa impressão porque choveu em Singapura fim de semana anterior. Mas Suzuka, vira e mexe, dá esse problema em Suzuka, até porque o Japão tem problema de ciclone, enfim, é uma região do mundo mais complicada em relação a isso. Mas, comparando Interlagos, teve vários momentos ali, várias coisas que Suzuka poderia aprender com Interlagos. Interlagos tem uma questão de... Até porque antigamente chovia muito no Grande Prêmio Brasil também, várias etapas, vários anos o Grande Prêmio Brasil teve chuva. Então a Interlagos criou toda uma tecnologia de drenagem, de usar aquelas ranhuras no asfalto, que nem é em aeroporto, para a água escorrer de melhor forma, e que o mundo pode aprender, e tem aprendido, mas Suzuka ainda é um autódromo muito, muito antigo. Mas essa questão do trator foi a mais grave do fim de semana, com certeza. E você sabe, o Grande Prêmio do Brasil também mudou, né, Ernesto? Antes era no começo do ano, muita chuva, era março, tem muita chuva em São Paulo, e mudou pro final do ano. E você mas sabe... ainda tem uma aura no Grande Prêmio Brasil, principalmente em Interlagos, que não sabe por quê, que chove, pelo menos um dia do fim de semana vai chover. E você sabe, Ernesto, aí chove no dia, né? E você sabe, Ernesto, lá em Suzuka, qual o japonês que os feirantes mais gostam? Não, senhor Lei. O Nakombi. Tá bom. Tchau, senhor Lei. Tchau.
Sou você as letrinhas, vai. Direção. E na galáxia muito, muito distante. Tchau, pessoal!